principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o prefeito de Nova Lima, pré-candidato à reeleição, João Marcelo do Cidadania. Prefeito, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente brincava ali um pouquinho antes da nossa entrevista. Da última vez não deu tempo de chegar pelas dificuldades específicas lá do caminho até aqui Nova Lima, de Nova Lima até aqui. Mas dessa vez funcionou presencialmente. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham também nas plataformas digitais. Uma honra, uma alegria poder estar aqui falando um pouco sobre nossa cidade, Nova Lima. E a gente está fazendo essa rodada de conversas com os pré-candidatos de cidades da região metropolitana, daqueles mencionados no nosso levantamento Data Tempo. No seu caso, há uma distância muito significativa, como acontece também no município de Contagem, em relação à segunda candidatura, pré-candidatura, para ser mais preciso, colocada do ex-prefeito Vitor Penido. Queria primeiro a sua avaliação sobre o nosso levantamento Data Tempo. Esperava-se algo dessa natureza, uma avaliação do eleitor novalimense na proporção que nós apresentamos na nossa pesquisa? Eu fiquei muito feliz em ter esse reconhecimento por parte da população na pesquisa realizada pelo Grupo Tempo. De fato, a gente tem um sentimento na rua muito positivo de aceitação, de aprovação do nosso governo, né? Mas quando isso vem evidenciado numa pesquisa que é científica, que é técnica, claro que isso torna esse sentimento de gratidão ainda maior e a motivação ainda maior, né? A gente tem um compromisso assumido com a cidade até 31 de dezembro desse ano e nós vamos seguir trabalhando, dedicando ao máximo o governo, a nossa equipe, para atender os anseios da população. Então a gente fica de fato muito feliz. Tínhamos pesquisas nos veículos de imprensa local com resultados similares, então mostra que isso de fato reflete o sentimento da população de Nova Lima. Agora, prefeito, nesta semana também nós tivemos a informação do até então pré-candidato Gilberto Jobão do PT, inclusive que falaria com a gente também na terça-feira, né, Guilherme, desta semana, e por isso não vai ser ouvido aqui na FM o Tempo, mas anunciando que estava desistindo da candidatura. De que forma que isso chegou para vocês? Olha, me parece que o PT, o Partido dos Trabalhadores em Nova Lima, passa por um constante processo de discussão sobre o rumo que vai tomar na eleição, né? A gente percebe que em outros momentos já teve o ex-prefeito Carlinhos como pré-candidato, nesse momento teve o Jober, e me parece que vão agora discutir e construir uma nova candidatura, o que é legítimo no processo democrático. O PT já teve a oportunidade de governar a cidade, tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, e eles têm o direito de construir a pré-candidatura e discutir internamente o caminho que eles vão seguir, né? O que a gente escuta falar de fato é isso, que o Jober não é mais candidato e que o PT vai construir uma nova candidatura. Pelos nomes colocados até agora como pré-candidatos, tanto o seu quanto o do ex-prefeito Vitor Penido, desenha-se uma eleição que vamos dizer sobre nova política e velha política? Olha, eu não gosto muito do termo nova política ou velha política. Eu gosto do termo sobre a forma de fazer política. E a nossa forma de fazer política é ouvindo a população, é dialogando com a sociedade, é buscando trazer para os nossos projetos aquilo que a população está esperando, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em nova política ou velha política, a gente pensa em rupturas que muitas vezes não são possíveis no nosso modelo de administração, né, de relações entre os poderes. Então, eu não gosto muito desse termo nova e velha política. Eu gosto do termo a boa política. E deixa eu lhe perguntar, inclusive, usando um desses termos que o senhor mencionou, prefeito, de que maneira o processo ao qual o senhor está nesse momento dentro da prefeitura é tão bem avaliado tem de eco com as gestões anteriores de Vitor Penido? Tem algo feito por ele nos seus diversos mandatos e que tenha sido ou tenha agora levado a um resultado efetivo no seu mandato? Olha, eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito durante 4 anos no governo do Vitor. E nessa oportunidade eu pude acompanhar tudo aquilo que eu considerava de positivo para dar continuidade e implementar na minha gestão e alterar questões que eventualmente não considerava positivo e que buscavam um novo rumo. Vou trazer aqui um exemplo, né? Nós tínhamos um programa de qualificação técnica, o Carreiras, enquanto eu era vice-prefeito.
um programa que eu considerava muito importante, que foi implementado. Nós potencializamos esse programa. Hoje ele é o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade. Nós ampliamos os investimentos, ampliamos a oferta de cursos técnicos para formar e qualificar e capacitar o cidadão novalimense, né? Ou seja, é um exemplo de uma política que foi potencializada por nós, por ter sido uma boa política implementada e que dá resultado para a população. Quando um prefeito sucede ao outro, ele não tem que entrar e desmanchar tudo que foi feito, ele tem que seguir com aquilo que é positivo. Eu enxergo muito que essa oportunidade do mandato, eu tenho dito isso, é como uma corrida 4 por 100. E a partir do momento que eu pego o bastão e ele tá comigo, eu vou correr ao máximo, entregar o máximo que eu posso, sabendo que daqui a pouco eu vou passar ele para frente, mas no período que eu tiver aqui, eu tenho que pegar aquilo que foi bem feito, potencializar, melhorar, e aqui tá um grande exemplo. Hoje a gente garante oportunidade para centenas de novalimenses, especialmente os mais jovens, de se qualificarem, de se prepararem. Eu vou voltar na questão do ponto do Partido dos Trabalhadores, na desistência do Jober, né? Como o senhor já explicou. Seria importante o apoio do PT na sua corrida, então, para a tentativa da reeleição? Olha, o PT não tem optado por esse caminho e a gente respeita essa posição. O PT está construindo uma candidatura independente e hoje não existe interlocução ou interface nossa. O último contato que eu tive com o Tatico, Renato Tatico, que é o presidente do PT, foi no dia que o presidente Lula ganhou a eleição de segundo turno, que eu gentilmente liguei para parabenizá-lo e cumprimentá-lo. É uma pessoa que eu conheço, do centro da cidade, mas que politicamente está construindo outro caminho, um caminho que eles entendem ser o melhor para a cidade e, como eu disse aqui anteriormente, é legítimo. Queria lhe perguntar agora, prefeito, sobre os caminhos que o senhor desenha para a prefeitura até o final desse ano. A gente conversava aqui um pouco antes da eleição sobre o orçamento. A prefeitura chegou a um orçamento muito expressivo desde os últimos 4 anos, quando conseguiu quase dobrar o seu valor de orçamento. O volume específico que tem de recursos destinados a obras aumentou pelo menos 3 vezes no último número que eu vi na semana passada. Qual é a entrega necessária que o senhor vai deixar para o município, independentemente de ser reeleito ou não? Qual é a entrega necessária que o senhor vai deixar para o município nessa gestão? Olha, quando a gente fala de obras, Nova Lima nunca viu tanta obra. Nós estamos executando obras que eram aguardadas há 40 anos pela população, há 30 anos. Exemplos aqui, o Espaço Cultural que nós inauguramos recentemente, que é uma obra de uma esplanada de convivência social, de cultura, mas também obras estruturantes como a Vossoroca do bairro Cristais, que é um grande, eles têm um apelido lá na cidade, Buracão, né? É uma grande Vossoroca que há 40 anos as pessoas viviam na insegurança e nenhuma gestão teve a coragem de enfrentar aquele problema. Nós estamos fazendo essa obra, nós estamos realizando outras obras de 30 anos, quadras em bairros onde aguardavam, quadras esportivas, obras estruturantes, contenções. Tem obra de 40, 30, 10, 20 anos e obra que aparece hoje. Eu falo sempre o seguinte, a gente carrega um lema de cidade para todos, mas a gente defende que não existe cidade perfeita. Cidade para todos não é cidade perfeita. Cidade tem seus problemas, tem seus desafios, mas nós temos um governo que está enfrentando esses desafios, com essas obras, com a arrecadação que a gente tem. Eu falo o seguinte, eu não tenho orgulho nenhum em dizer que a prefeitura tem 400, 500 milhões em caixa. A prefeitura não é banco para ficar juntando dinheiro. No primeiro ano do nosso governo, nós executamos num orçamento, numa arrecadação em torno de 1 bilhão, nós executamos 700 milhões. Ou seja, tivemos um superávit de 300 milhões que se somou a outros superávites. Já no ano passado, nós arrecadamos 1 bilhão e 200 e executamos 1 bilhão e 400. São 2 prefeituras rodando, se a gente considerar aquela de 700. As coisas estão acontecendo, a população está sentindo isso. Não estou dizendo que tem orgulho nenhum em executar mais do que arrecada, mas nós conseguimos criar um superávit que nos permite planejar, principalmente naquilo que a cidade precisa, e executar essas obras dentro desse planejamento com responsabilidade fiscal, né? Ou seja, essa tese de que a prefeitura não é um banco para a gente guardar dinheiro. O recurso que a prefeitura arrecada através dos impostos tem que ser revertido para a população em programas, em serviços e em obras que a gente tem realizado por todos os cantos da cidade. O ex-prefeito e candidato e pré-candidato à prefeitura, Vitor Penito, que esteve com a gente ontem, prefeito, fez uma crítica a muitas construções de creches, né, de ambientes educacionais na cidade de Nova Lima, porque segundo ele teria sido um exagero. Ele
ainda tentou explicar pra gente que na gestão dele, ou nas gestões dele, a cidade funcionava sem nenhuma escola sem nenhuma criança fora da escola, com o número de creches que já tinha ali. E que na sua gestão foram construídas mais de 10 creches. Eu queria que o senhor comentasse isso. Bom, essa questão das creches, a gente está garantindo oportunidade para quem mais precisa. São 11 novas creches que nós inauguramos, aproximadamente 600 novas vagas para uma fila de espera de 700 vagas. No governo passado, quando fui vice-prefeito, me recordo bem, quando o Ministério Público mesmo obrigava em algumas vezes vagas para situações especiais de pessoas que estavam na fila. Não teria essa obrigação se não existisse fila, concorda? E existia de fato essa fila. A todo momento a comunidade batia na nossa porta, a todo momento as pessoas nos procuravam. A melhor forma da gente saber essa realidade é conversando com as famílias que são impactadas e as mães e os pais que agora têm a oportunidade de ir trabalhar, tendo a certeza que seus filhos estão em ambientes seguros e ambientes de desenvolvimento. 600 vagas são 600 famílias que antes não tinham essa oportunidade. O Brasil tem uma meta até o final desse ano de garantir que 50% das crianças em idade de creche estejam com vagas garantidas. Nosso país está muito distante disso, está em torno de 35% ou 40%. A meta é do Plano Nacional da Educação, para o final desse ano. Em Nova Lima, quando eu assumi, já estávamos de fato acima dos 50%. Já cumpríamos a meta, 60%, 65%. Mas o meu objetivo enquanto prefeito é garantir a oportunidade para todos. E estamos muito próximo de chegar aos 100%. Esse é o nosso objetivo. Se uma mãe, se um pai, se um responsável por uma criança, ela não pode estar impedido de ir trabalhar para construir uma vida melhor, para correr atrás dos seus sonhos, porque não tem essa oportunidade. E a melhor forma da gente entender a importância dessa política pública é ouvir a população e não falar simplesmente que a gente tem por entendimento a nossa convicção. Nós ampliamos de maneira significativa a capacidade de atender a demanda de creches na nossa cidade. Com o volume de recursos que a prefeitura tem neste momento, dá para se imaginar que chegará em algum momento a creche para todas as crianças, e quando isso pode acontecer, na previsão que a prefeitura tem, e o ensino integral também pode ser adotado com recursos próprios da prefeitura para garantir que todos sejam capazes de ter esse acesso também? Bom, a gente persegue esse número de creche. É claro que como na saúde a gente tem fila de espera de exame, é algo variável, né? Mas o nosso objetivo é garantir isso. Nós temos uma creche muito próxima de ser inaugurada, é a última da sequência, na verdade, dessas 11, 10 já foram inauguradas, falta uma que é na região das Cabeceiras e que será muito em breve inaugurada, e nós não vamos medir esforços para garantir oportunidades como essa. É um modelo de contratação, no caso das creches, né, de convênios com organizações da sociedade civil que executam o nosso plano de trabalho. Isso acontece em Belo Horizonte, é uma prática e que tem dado muito certo na nossa cidade, né? Então é uma execução indireta e que, se for necessário, nós vamos ampliar para garantir essas oportunidades. Quando a gente fala sobre o tempo integral, nós acabamos de realizar uma concessão, uma parceria público-privada que tem o objetivo de ampliar, modernizar, reformar e construir novas escolas. No momento que a gente está construindo e ampliando, nós estamos aumentando nossa capacidade no tempo integral e oferecendo uma infraestrutura ainda melhor. Só para insistir um pouco nessa primeira parte da pergunta, prefeito, o senhor acha se é possível, seja neste final de mandato ou no seu próximo, eventualmente, que esse atendimento de creche seja para a totalidade da população? A ideia nossa é que num eventual próximo mandato a gente consiga garantir, aí sim, 100%. Estamos muito próximo disso. Hoje a fila de espera nossa já reduziu de maneira significativa. Prefeito, não diferente de outras cidades, de acordo com a data tempo, que a população avalia como de pior na cidade é o serviço de saúde e o serviço de transporte também, o trânsito, né? Que é uma situação complicada. Inclusive, o senhor já não conseguiu chegar aqui em uma última oportunidade para fazer uma entrevista por causa do trânsito complicado entre Nova Lima e Contagem. Como que a prefeitura, a atual gestão, como que o senhor lida com essa informação trazida pela Data Tempo, principalmente na saúde, depois que a gente passa de um período que sai da pandemia, entra numa epidemia de dengue e a gente vê cada vez mais esse cenário sendo piorado? Bom, na saúde a gente tem buscado fazer investimentos que melhorem de maneira significativa os atendimentos. Vou trazer aqui alguns exemplos.
Primeiro deles, o pronto atendimento do Jardim Canadá. Era um pronto atendimento, quando eu assumi a prefeitura, ele funcionava 12 horas, sobre o argumento de que não existia demanda noturna. Claro que não existia, porque no período noturno a pessoa não saiu do Jardim Canadá para ir para o centro de Nova Lima ser atendido. Ela vinha ser atendida, por exemplo, na UPA do Barreiro, em Belo Horizonte. E esse registro, essa estatística não caía para a gente. Nós elevamos o pronto atendimento para 24 horas e a população do Jardim Canadá reconhece o quanto isso foi positivo. Outro avanço importante. Nova Lima tinha, para toda a extensão territorial que temos, uma única base do SAMU. Nós ampliamos para 3. Sendo uma nova na região noroeste, que é na região do Jardim Canadá, e uma nova de suporte avançado, que é o USA, Unidade de Suporte Avançado. Ou seja, para prestar um melhor atendimento em situações de urgência. Nós reformamos e construímos novas UBS, concluímos a reforma das cabeceiras, reformamos a UBS do Galo, retomamos o ponto de apoio da Boa Vista, construímos a UBS de Água Limpa, construímos a UBS de Santa Rita, construímos a UBS da Vila São Luís. Ou seja, nós estamos investindo para prestar cada vez um melhor serviço de saúde, enfrentando os desafios, enfrentamos a pandemia, enfrentamos a dengue agora, né? Mas com muita dedicação e com um corpo de servidores, né? Que a gente tem que reconhecer aqui, se dedica muito a cuidar da vida do Nova Limense. O quanto o governo federal e o governo estadual ajudam a prefeitura de Nova Lima nestes setores que o senhor mencionou? Obras públicas e saúde e educação. Bom, no que diz respeito à saúde, a gente, claro, participa de todas as campanhas. Tivemos campanhas de vacinação, estamos tendo recente agora de novo, tivemos a questão da dengue para os jovens, adolescentes, né? Agora estamos na campanha de gripe. Isso tudo é uma parceria que o Ministério da Saúde faz com todos os municípios, e Nova Lima, claro, segue esse alinhamento. No que diz respeito a obras, acabou que eu não falei ainda sobre a questão da mobilidade, que a gente vai entrar aqui ainda, né? Mas o governo de Minas tem buscado construir parcerias conosco, algumas têm se viabilizado, outras a gente tem buscado melhor alinhamento, para trazer soluções de mobilidade para a população. No que diz respeito à educação, por exemplo, em Nova Lima, nas escolas estaduais, de maneira inovadora, pioneira no nosso município, nós repassamos recursos do orçamento municipal para melhorias nas escolas estaduais. Então fizemos convênio com a Secretaria de Educação, repassamos recursos para todas as escolas estaduais e um recurso específico para a escola de Honório Bicalho, que foi fortemente atingida pelas chuvas de 2022, para passar por uma grande reforma que está em execução. Enfim, as relações tanto com o governo federal como com o governo estadual são boas, são positivas e são pensando nos novalimenses. Eu queria, se me permitissem, voltar na questão da mobilidade, do transporte. Primeiro, que a gente fez importantes incentivos no transporte público municipal. A gente tem uma discrepância muito grande hoje entre o transporte público municipal e o intermunicipal. Hoje nós temos em Nova Lima uma tarifa única de R$2. Aos domingos e feriados essa tarifa é 0. Isso foi feito através de um subsídio tarifário que nós instituímos e que não veio só com o subsídio, veio uma série de contrapartidas com o aplicativo do transporte público, em que o cidadão monitora onde que o ônibus está, quanto tempo ele demora para chegar, ele compra a passagem pelo aplicativo, novas linhas que não existiam na cidade, aumento do número de ônibus, integração, ou seja, o cidadão sai do ponto A para o ponto B, pagou R$2 na passagem, ele tem mais 2 horas para pegar o próximo ônibus e seguir em frente sem ter que pagar uma nova passagem. Ou seja, uma série de melhorias que afetam diretamente a vida de quem usa o transporte público, do cidadão comum e também de quem emprega. Hoje, o empregador que contrata a pessoa que precisa do transporte intermunicipal, uma passagem de R$10,60, se é uma empresa de 100 funcionários, ele vai gastar ali no mês R$40 mil ida e volta. No transporte municipal, isso representa R$8 mil. Se a gente considerar no ano para esse empregador, ele vai gastar R$500 mil no transporte intermunicipal e R$100 mil no transporte municipal de Nova Lima. Ou seja, são melhorias no transporte público municipal. Agora a gente precisa melhorar nossos acessos. Existe hoje uma única conexão com a capital Belo Horizonte, mas a gente tem trabalhado em vias alternativas, 3 grandes obras de vias alternativas e uma grande parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para obras ali na região do BH Shopping e na divisa entre os 2 municípios. O senhor vê a possibilidade de que essas obras, em especial a de Belo Horizonte,
seja concluída antes do prazo previsto, colocado já na discussão inicial quando vocês estiveram nesse ano ainda no lançamento, vou chamar da pedra fundamental. Eu acho que ainda a gente não consegue trazer essa perspectiva. Sim. Nós vamos iniciar as obras, a primeira obra, que é a Viaduto Ferradura, ainda tem uma pendência de uma licença do IEF referente a algumas árvores ali no canteiro central entre a MG 030 e a BR 356. É a pendência final para que a gente consiga dar início a essas obras, e com o projeto executivo, é uma obra que vai ser executada através de contrapartidas urbanísticas. A expectativa nossa é que ela seja realizada, claro, no transcorrer do prazo estabelecido, e possa representar uma grande conquista para a região. Nós estamos conversando com o prefeito de Nova Lima e candidato à reeleição, João Marcelo, do Cidadania. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinado, prefeito? Combinado. Então vamos lá. Rodovia MG 30. Num segundo mandato de João Marcelo, é possível ver uma duplicação completa da via? Nós vamos concluir a duplicação agora. A primeira parte já está concluída. Eu acho que aí sim nós vamos ter uma rodovia duplicada para toda a cidade. Vitor Penido, como saiu de aliado a concorrente? Olha, a postura de respeito pela história que ele tem para a cidade, e de saber que a população vai poder ouvir, reconhecer aquilo que foi feito por ambos, entender os momentos, né? Cada um fez ao seu tempo, a sua oportunidade, e escolher a melhor opção para o futuro. Vitor Penido disse querer Jair Bolsonaro para a disputa da eleição em Nova Lima. João Marcelo quer Lula ou Bolsonaro em Nova Lima? Não, eu não estou preocupado com interferência política de nível federal. A minha preocupação é prestar conta do serviço que nós prestamos e qual o futuro que a gente quer para Nova Lima. O PT seria um apoio importante para o senhor? Nesse momento não é a prioridade nossa. Nós estamos preocupados em seguir com os trabalhos que a gente tem realizado para Nova Lima e construir o futuro que a gente quer. Prefeito de Nova Lima, João Marcelo, do Cidadania. Muito obrigado por estar aqui conosco, prefeito. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Quando tem novidades para nos trazer, para a gente conversar sobre Nova Lima, afinal de contas, estamos sempre recebendo os prefeitos da região metropolitana. O senhor, prefeita Marília Campos, sempre falamos sobre Betim, sobre outros municípios, porque está todo mundo interconectado nos problemas e possivelmente nas soluções. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Thalita. Obrigado a todos. E da mesma forma, estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer situação. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui conversando com vocês.